Oi, gente, bem-vindo ao Seriáveis. Eu sou Giovanna Paulucci, esse é meu amigo Leco Leite. E ele é o dono do blog Seriáveis. E eu ajudo a escrever algumas séries em específico, principalmente The Handmaid's Tale. E nós estamos num apanhado de alguns temas sobre a série. A gente começou falando sobre a questão sustentável e ambiental em Gilead. E agora a gente vai falar sobre masculinidade. É um tema bem cabeludo nessa série, meu Deus. Estamos aqui para conversar, né? Então, a série, ela tem ela cutuca mais algumas mulheres que têm medo com algumas questões que tem na série, mas ela é muito importante para os homens também, para eles entenderem que papel que eles têm nessa luta ou como interagir quando tem algumas figuras controversas que também são homens na série, né? Eu estava até comentando com o Leco que alguns amigos meus sentem esquisitos ao assistir a série porque eles não têm um personagem que se apresentem, porque eles se consideram pessoas boas e que, né? Ainda bem, né? Que não tem a figura ali, né? Ufa! Ufa, né? Então eles não... Porque tem algumas violências ali que são bastante extremas, eles até percebem que em alguns momentos eles são machistas e eles tentam desconstruir isso. Mas eles não se identificam com os personagens masculinos de The Handmaid's Tale, mas eles entendem que é um debate que é importante para eles também. Sim. Como é para você assistir The Handmaid's Tale, Leco? Então, eu acho que, assim, eu percebo essas coisas na série. Ela é complicada porque às vezes você vê algum outro personagem, talvez o próprio capitão Lawrence, né, o comandante, né, o Lawrence, e o marido da June, o Luke, são, assim, dois personagens que eu quero usar como exemplo de que eu fico dividido entre do que eu acho deles. Eu acho que o resto... Eu também fico, não é preto no branco, assim. Eles, assim, porque eu acho que principalmente o Luke é mais complicado porque ele não viveu na sociedade de Handmaid's Tale, ele tá fora daquilo. Ele viu a mulher dele ser jogada para dentro daquilo, né? E ele ficou livre daquilo. Então ele não conhece qual é a realidade lá dentro, né? Enquanto que o Lawrence já ajudou a construir aquilo. E eu tenho a percepção de que ele sente a culpa de ter construído aquele ambiente realmente tóxico para as mulheres, de usar mesmo, colocar o homem como uma coisa acima de qualquer outra das mulheres, de qualquer coisa, né? Então, homem acima de tudo e tal, essas coisas, né? Então, esses dois personagens, acho que eles são os maiores exemplos para mim, assim. O resto que tá dentro lá de Gilead, nenhum vale nada. Os outros homens, nenhum. Para mim, acho que nenhum vale nada. Nenhum. Nossa, polêmico. Vai ter haters aqui. A fanbase do Nick é fervorosíssima. Ele, para mim, ele é o pior. Ele é o pior. É o cara que... Nossa, eu odeio aquele cara. Porque, assim, o Fred... Vamos lá, a gente tem 4 homens para analisar. Sim, já falamos de 2 aí, basicamente. A gente tem o Lawrence, o Luke, o Nick e o Fred. Isso. O Nick, eu acho que ele é o pior, de fato. Porque ele sabe o que ele está fazendo. Ele entende o que está acontecendo. O Fred, ele sabe o que ele está fazendo, mas ele é o idiota. Ele não sabe o que ele está fazendo. Ele é burro. Então, a gente tem algumas informações nessa terceira temporada de que a luta em Chicago e o começo da implantação, o Nick também participou. Então, o Nick não é tão santo assim. Exato. Mas, por um lado, ele também ajuda o Mayday. Sim. E ele ajuda a June. Aí vem a questão. Ele ajuda a June especificamente porque ele gosta dela, tá, ou porque ele entende a questão das mulheres, ele quer ajudar as mulheres. E às vezes eu percebo que o Nick, ele vai até onde dá na reta dele, entendeu? Tem várias situações que ele fica meio ali, ele fica... Sim. Então eu não sei até que ponto ele põe o dele na reta, sabe? Exato. Eu acho que ele vamos dizer assim,
ele conhece quais são os limites para ele não ser acusado de nada dentro daquela sociedade, né? Então, é nisso que eu falo que ele, para mim, é de fato assim o pior de todos, tal. Além daquele comandante que morreu lá, aquele cara era o pior mesmo. Esqueci o que foi que foi assassinado lá no. Sim, nossa, ele é. Sim. Mas assim, o Nick, ele acho que o fato dele jogar, eu acho que ele joga dos dois lados, sabe? Ele meio que tenta jogar dos dois lados, muito mais para ter de fato uma proteção caso aquilo tudo acabe. Então ele tem uma certa proteção por causa disso. Eu ajudei. Privilégio naquela sociedade, né? Ele meio que ele participou da ascensão daquilo e Sim. ele recebe privilégios daquela sociedade. Sim, não, a gente vai vendo assim coisas que ele fez assim que eu falei, cara, acho que por muito menos outros já tinham tomado tanto esporro nesse coisas que ele fez assim. Não vou lembrar agora exatamente os pontos, mas ele sempre foi o personagem que eu não gostei, eu não gosto. Eu acho que ele é o pior. Eu acho que tipo acho que o objetivo dele de vida é ser o principal comandante. Será? De Gilead, eu acho. Ele não quer derrubar Gilead. Ele não. Eu também acho que não. Ele pode até querer salvar a June, assim, ele pode até querer salvar ela, tirá-la de lá, mesmo sabendo que lá fora ela tem uma pessoa, né? Mas eu acho que ele tem uns objetivos de ascensão na escala de Gilead ali. Você falou do Luke. Eu tenho algumas questões bem pesadas com o Luke, porque assim, nenhuma ditadura começa do nada. Então, uma das primeiras coisas que Gilead perdeu foi o que a gente chama de independência financeira das mulheres, né? Elas perderam o direito de ter conta em banco e cartão. Sim. E o dinheiro que elas ganhavam começava a ser gerido pelo marido. Então, o Luke começava a ser dono dos patrimônios da June. Como ele se posicionou nesse momento, lá atrás? Eu cuido de você, meu amor, eu te protejo. Então, ele não percebeu o quanto era violento colocar ele como dono do patrimônio dela. Ele não se posicionou contra, ele colocou uma coisa tipo, vou te proteger, meu amor. Sim. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Então, ele não foi percebendo quanto que isso era tirar os direitos dela. E lá fora, ele tem participado do movimento dos refugiados, mas eu sinto que, na verdade, ele tem feito pouca coisa, e quando ele se confrontou com o Fred, foi uma coisa muito mais, tipo, eu estou pegando a sua esposa, ele foi lá e deu um socão. Então, ele perdeu a oportunidade de tirar informações do Fred que ajudassem ele a achar a esposa, mas ele perdeu a... Pensou nele. Ele perdeu, ele teve um lapso emocional de raiva e começou a bater no Fred quando ele falou uma coisa tipo, estou pegando sua esposa, sabe? A sua esposa engravidou de mim, assim. Então foi uma coisa muito mais da honra masculina dele do que, de fato, ajudar a esposa dele. Sim. Ou entender o que ela tá passando. Sim. Em Gilead. Isso eu acho bem tenso do Luke, assim, porque ele não foi percebendo o quanto isso era um problema para as mulheres quando começou a ascensão de Gilead, assim. Isso é verdade. Nesse caso, ele é aquilo que eu falei, né? Ele é o cara que está vendo de fora, então ele não... Ele começa a ver o que acontece, mas ele não tem todas as informações, e quando ele tem a oportunidade de ter informação, ele acaba deixando aquilo que era o mais importante, né? Que era entender a situação, para simplesmente afirmar a própria imagem, né, de homem, né? Então acho que realmente nesse ponto ele erra feio demais. O Fred, ele já é uma pessoa que, assim, todo mundo... É fácil não gostar do Fred, né? Difícil. Sim. Existe gente que gosta do Fred, eu tenho um pouco de medo dessas pessoas, mas é mais fácil ver gente que não gosta do Fred, porque eles colocam o Fred como o vilão, né? Então ele é a pessoa que é o mal encarnado. E eu te pergunto, o Fred é um monstro ou ele é uma pessoa que a gente poderia encontrar na vida real, assim? O que acontece com o Fred?
Eu não diria que ele é um monstro, porque ele é um cara fraco quando ele é confrontado, assim, tipo, ele não consegue, se ele não tiver numa posição de fato de poder, ele não tem a capacidade de manter aquele poder, ou de pelo menos retomar, né, para ele. Então ele precisa que algo entregue o poder para ele, ele precisa que alguém aceite a autoridade dele, né? Ele não consegue, não digo impor a autoridade, mas pelo menos conquistar a autoridade, né? O negócio dele é isso. Eu preciso que as pessoas me aceitem como autoridade. A partir do momento que eu tenho que colocar ou demonstrar que eu tenho algum tipo de autoridade, ele, ele é fraco. E é nesse sentido que eu acho que ele é o menos, o menos perigoso de todos. Eu acho que ele apanharia de qualquer uma delas lá, entendeu? O Fred, ele tem muito que a gente chama de masculinidade tóxica, né? Porque tem até um diálogo dele nessa temporada com a Serena, que é muito bom, quando eles estão no bosque ali, indo pro Canadá. Ela comenta sobre a vida como estaria a vida deles nos Estados Unidos, né? Se Gilead não tivesse existido. E ela falou que ele fala que ele tem certeza que ela ia largar ele para um outro homem mais forte, que conseguisse dar filhos a ela. Porque no mundo normal, a Serena estava se destacando muito como uma figura política. E ela tem muita força, ela é muito inteligente. E ele se sentia extremamente incomodado com isso. Ele tinha muito medo de perder ela porque ela era poderosa. Então ele se sentia menos homem por ver ela tendo sucesso. Sim. E pela questão de não conseguir, não estar conseguindo fazer ela engravidar, né? E saber o quanto ela queria ser mãe. Então ele usa muito também essa insegurança que ele tem, que ele é uma pessoa extremamente insegura, mas ele também usa a situação da sociedade, né? Então, tipo, você tem um movimento crescendo onde você coloca as mulheres como, né, as vagabundas que não servem, entendeu? O próprio Vermelho coloca isso, né, as pecadoras. E esse ódio do fundamentalismo religioso, ele é muito conveniente para o Fred. Sim. O Fred se vale muito disso para ter poder. Ele é cômodo para ele o sistema, então ele se sente parte do sistema e ele vê que o sistema é poderoso, então logo eu sou poderoso. Então ele tem essa... a conexão dele é tão forte, vamos dizer assim, porque ele precisa daquilo, que ele precisa acreditar que aquilo realmente é forte de fato, e aí é o que dá força para ele também. E nessa temporada a gente teve a Serena tentando se divorciar, né? Que ela ficou uma metade da temporada sem ele. E a gente viu que ele sem ela, ele fica completamente perdido, porque ele precisa da esposa para conseguir se autoafirmar, entendeu? Como esse marido que ele é, entendeu? Sem ela, ele sente que ele perde. Então, a masculinidade dele, ela é muito frágil. Ele precisa estar subjugando uma mulher para ele se sentir homem. É muito louco. Quando a gente entra no Lawrence, a gente entende bastante isso também, porque fala que o Lawrence, ele é uma pessoa que ele é muito ligado às artes, ele lê muito, ele é muito culto. Sim. Então, conforme foi acontecendo a temporada, e ele se posiciona de fato em algumas situações. Ele não é a favor do estupro, que é uma coisa que, tipo, todo mundo achou ele super revolucionário, porque ele não sentia prazer em estuprar, sabe? Exato. Então parecia uma coisa, tipo, parabéns por fazer o mínimo, querido. Como assim, né? O mínimo que se espera de uma pessoa, de um ser humano, né? Sim. E só que muitas pessoas no começo da série, antes daquele episódio que a Eleanor conta a história dos dois, muitas pessoas achavam que ele era gay. Tinha algumas... Tinha umas teorias de que ele era gay e que ele usava o casamento de fachada. Aí vem o questionamento, por que as pessoas achavam isso? Porque em Gilead, o que é o ser homem hétero? Sim. Essa força, essa vontade de subjugar, ser grosso. Então, uma pessoa que... Ele tinha um piano em casa, ele tinha uma biblioteca,
A gente sabia que ele tocava música, ele era muito ligado à música, e ele era muito sensível com a Eleonora, ele gosta muito da esposa dele, ele respeita muito ela. Apesar de ter toda uma questão também de que ele defendeu o sistema, ele percebia que o sistema que ele criou estava murchando aquela mulher que ele amava, né? Então ele prejudicou ela também. Mas por ele ser mais sensível, as pessoas questionavam a sexualidade dele. Então, o que é ser homem? O que é masculinidade? Homem também pode e deve, de certa forma, ter um lado artístico, ser sensível, buscar se educar, ser culto. Isso a nossa sociedade, na vida real, também entende que isso não é parte da masculinidade, mas quem disse que gostar de arte é coisa de mulher? Quem disse não, que... lógico. E é sempre associado, né? Sempre tem muito isso mesmo, né? Acabam jogando, né? Tipo, você é artista, vamos colocar como um grupo, né? O homem que é artista, os dois lados são criticados, vamos dizer assim, né? Tem um pessoal que cria algumas marcas, né? No artista, né? Vagabundo, ou vagabunda, ou então, ou é drogado, tem toda essa marca que não faz o menor sentido. No caso ali de Gilead, tem essa, talvez isso que você falou, né? Ele, o Lawrence, né? A forma como as pessoas veem ele ser o cara mais recluso também, né? Aparentemente ele é bem isolado, ele não gosta de ficar se ostentando. Então, naquela reunião toda, ele tentava em alguns momentos subjugar para as pessoas entenderem que ele fazia parte, mas você percebia quanto ele estava incomodado com aquilo. Exatamente. Ele evitava aquelas reuniões justamente porque ele não tinha essa necessidade que os outros tinham de ficar se pavoneando. Exato. Ele era bem mais recluso. Fortalecer a sua masculinidade. Uma questão que talvez eu vou levantar aqui, mas que a gente pode tratar no próximo vídeo. Aí depois a gente vai entrar mais nesse assunto, né? Que o próximo vídeo a gente vai falar sobre o papel da religião em Handmaid's Tale, certo? E aqui que a gente tem dois pontos de vista bem diferentes. Será? Em relação à religião. A relação à religião. A religião, né, pessoal, e depois como que a gente coloca isso dentro da série. E eu acho que, falando também dessa parte da religião no próximo vídeo, a gente consegue também usar um pouquinho dessa parte da masculinidade nessa parte também. Tem bastante a ver também. Só uma finalizada sobre o Lawrence. No final da série já foi diferente, né? Porque a gente foi descobrindo coisas certas e erradas que ele fazia. Então ele ajudava as mulheres, mas ele foi o criador das colônias, como a gente falou no vídeo anterior. Aí alçaram ele como o grande herói de Gilead. E tipo, no final é uma coisa das mulheres, né? A June, assim, ele teve um papel fundamental e ele de fato colocou o dele na reta, porque ele pode perder muito com isso. Se você for perceber com o erro que ele fez na criação da colônia e da parte econômica, ele só fez o mínimo para poder consertar um erro dele quando ele percebeu que aquilo estava ferindo a esposa dele, que ele gostava. Então, o fato da gente achar ele um herói por ele fazer o mínimo, por exemplo, quando ele se negou a estuprar a Jill, faz a gente pensar o que Handmaid's Tale fez com a gente, sabe? Sim. Fazer o mínimo faz dele um herói. Acho que a série acaba demonstrando um pouco que, assim, o dele perceber e de como ele consegue, talvez, ele tá pensando uma forma de sair do sistema, né? Então, acho que é isso que acaba deixando ele nessa posição mais amigável para o público, né? Acho que essa coisa da mudança, aparente mudança dele, para fugir do sistema, salvar, né, a esposa, de fato, ter toda essa ligação aí, cortar isso tudo que ele já participou, mas mostrar que, olha, não achei que chegaria nesse ponto. Eu sou do grupo que acredita que ele realmente está evoluindo. Eu acho que não é uma pegadinha da série, eu realmente acho que ele está evoluindo. E é muito interessante quando vai se formando o plano no final da série, que, por exemplo, ele chega com roupa para passar e pergunta, olha para as mulheres e fala assim, ai, gente, eu preciso passar roupa.
Aí ela olha e fala assim, a June tá precisando de ajuda para fazer o plano pra gente, tipo, acabar com o Gilead e você consegue passar sua própria roupa. Então ele também tá num processo do tipo, ele acha que passar roupa não é um problema dele, sabe? Sim. Então ele tem toda uma série de coisas também que ele vai aprendendo e ele vai percebendo o quanto... A June fala isso pra ele, quem você acha que você é para achar que você manda aqui? Exato. Porque depois de um tempo ele vai perdendo o poder e ele realmente fala, não, realmente, para eu ajudar nessa questão, eu não tenho que ser o protagonista. Eu tô dando o apoio, o meu canal de voz, usando meus privilégios para ajudar, mas eu não sou o protagonista dessa história. Sim. Eu acho que Handmaid's Tale faz muita gente pensar sobre qual é o papel do homem, qual é o papel do que é o feminino, que é o masculino, né? Do que a gente encara, porque a gente estabeleceu papéis que são sociais de gênero e não precisa ser assim, e não é assim, isso não é natural. E nessa questão de quando a mulher está numa posição vulnerável, onde ela está sofrendo violência, os homens não só podem, como eles devem ajudar, e eles ajudam nesse papel que eu falei agora. Eles não são um protagonista, mas eles têm que ter a empatia e entender, ouvir, para poder ajudar usando os privilégios e os canais que eles têm. Principalmente porque existe uma coisa chamada espiral do silêncio. Quando acontece uma violência e todo mundo se cala, dá a impressão que você está concordando com aquilo. Que é o que eu acho do Luke e do Nick, por exemplo, em certas maneiras, que eles se opõem, então eles dá a impressão que eles estão concordando com aquilo. Por isso que é importante se posicionar. Por isso que é importante se colocar, mesmo que você vá perder alguma coisa, porque ver uma injustiça e concordar com ela não é uma opção. Você está tomando uma posição. Você está tomando uma posição de quem está fazendo a violência. Então eu acho que essa é o recado, assim, dessa parte. Exatamente, não tenho nem o que acrescentar para isso aí. Eu acho que você fecha perfeitamente esse assunto sobre a masculinidade em Handmaid's Tale. E agora a gente fica por aqui. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o papel da religião. E esse aí também vai ser um tema bem legal para falar. E tem mais um depois, a gente vai aos pouquinhos apresentando para vocês. Tá bom? Obrigado, Gi. Um abraço, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.